Olá, amigos da Ampulheta da História! Se inscrevam no canal e compartilhe com seus amigos. Lembrem-se que conhecimento e cultura ninguém tira de você. Rodando a vinheta. Quem nunca ouviu falar em sereias ou sirenas? No leque de seres mitológicos encontramos a que mais nos encanta. Criaturas da mitologia, espíritos aquáticos, metade mulher da parte cabeça e corpo e metade peixe abaixo da cintura. São encontradas no folclore e culturas popular de todo o mundo. Enfeitiçam os homens a se jogarem, se afogarem ao mar. Histórias, lendas de marinheiros, viajantes, existentes em todos os continentes do mundo. Vamos mergulhar para compreender melhor este mito. Há relatos de sereias desde a Mesopotâmia. O Anés, uma divindade, um deus peixe, de 7.000 a 5.000 anos antes de Cristo. Elas estavam presentes também nas lendas de Odisseu. Estes últimos, pela música de Orfeu, conseguiram se livrar de seus cantos. Há uma lenda que só quem cantasse melhor poderia quebrar o magnetismo de uma sereia. Acho que certamente não existe um humano para isso. Os desbravadores das navegações se deparavam com os perigos do mar. Assim, as lendárias sereias aparecem para justificar este medo, este temor. Os primeiros navegantes acreditavam em oceanos repletos de monstros, serpentes, dragões marinhos, entre inúmeros outros perigos. Vamos lembrar que mulher não viajava em barcos, sequer pisavam nas embarcações. Era considerado mau agouro para a tripulação. A mitologia grega contribuiu amplamente para a criação do imaginário ocidental. Estes homens tinham receio e acreditavam que o canto hipnótico das sereias, doces vozes, levavam a tripulação a naufragar. As embarcações batiam os rochedos nos recifes. Homens se lançavam ao mar para nunca mais retornar. Na verdade, essas histórias não passavam de correntes, ondas, tempestades, naufrágios, vinculados ao medo, o temor do que era desconhecido. Há fatos de homens que confundiram peixes com sereias ao olhar para as águas. Cristóvão Colombo foi um deles. Em 1493, relata ter visto sereias próximo ao que hoje é o Haiti, e pesquisadores dizem que o que viu nada mais era do que peixes-boi. E o navegador Colombo os confundiu com sereias. Devia estar muito exposto ao sol. Cria-se inúmeras histórias inusitadas de marinheiros e seus encontros com sereias. Ninfas, servas de Perséfone, sua mãe Deméter as havia castigado por não cuidarem de sua filha raptada por Hades, deus dos mortos e do submundo. Outra versão, que eram lindas mulheres que teriam contrariado a deusa Afrodite, deusa da beleza e do amor. Eram as 3 filhas de Arquelô e de Calíope, em uma competição para ver quem teria a voz mais bela. As musas foram castigadas, imediatamente transformadas em pássaros, com cabeça de mulher, permanecendo com bela voz. Voz essas que seduziam os homens do mar, os marinheiros. Há lindas histórias de paixão entre sereias e homens do mar. Vê-las era sinal de boa sorte ou mau presságio entre os marinheiros. Suas versões mudam como o mar. Era figura esculpida em madeira nas proas dos navios. Elas acalmariam o mar em tempestades, marés, trazendo um bom tempo. Havia também a crença em sirenas, exatamente, essas que eram pássaros, já mencionadas. Habitavam a ilha de Capri, na costa italiana. Ulisses, personagem da Odisseia de Homero, consegue vencê-las passando ileso pelas sereias. Amarrou-se ao mastro do navio, não permitindo ser seduzido, e mandando a tripulação tampar os ouvidos com cera. Vamos entender que as mesmas sereias na antiguidade eram representadas por mulheres aves, sirenas, existindo variados mitos gregos. Eram filhas do deus Rio, Aquelô, e de Tercícole. Na Igreja Católica medieval,
Estes seres seriam do mal, vinculado ao pecado, à luxúria e à vaidade. Usavam pentes e espelhos. Deixa um primeiro escrito sobre as mesmas em 630 d.C. As lendas vão além das sereias. As lendas falam que as sereias procuravam se unir com humanos para ter uma alma, pois não a tinham, e filhos dessas relações mantinham membranas, vistas até os dias de hoje como símbolos de sensualidade na cultura contemporânea, tendo como base já mencionado as histórias de marinheiro. Na Síria, no ano 1000 a.C., Atargates, o mito diz a descida da deusa do céu na forma de um ovo, de onde se nasce a linda sereia. Deusa da fertilidade se apaixonou por um mortal. Lembrando que antes de Atargates, os babilônios já cultuavam um deus que era metade homem, metade peixe, chamado Enki. Na Oceania, é protetora dos marinheiros. Conta a lenda que a mãe de uma menina a esconjurou a virar peixe. Porém, a avó tentou retirar a praga, mas só conseguiu a metade, sendo parte peixe e outra mulher. Vamos conhecer algumas como Psínoi, controladora de mentes, metade ave, metade mulher, Ligeia, um canto doce, mencionada pelo poeta helenístico Licofrão, e Porigino, filhas de Nereu e Dóris. Edgar Allan Poe, nascido em 1809 em Maryland, nos Estados Unidos, em sua leitura menciona Ligeia em um conto de 1838. Partênope, da mitologia, teria fundado a cidade de Partênope, hoje Nápoles. Significava voz de donzela. Telxíapia, canto hipnótico, palavras que encantavam um ser de extrema beleza. Na ilha de Capri, Golfo de Nápoles, voz encantadora. Aglaupe, há várias versões de nomes de sirenas. Aglaupe, voz esplêndida. Leucócia, a branca, ou a pálida. Licofrão também a menciona em um poema, Alexandra. Na cultura africana, as sereias já eram conhecidas e cultuadas. Mamiwata, a mãe d'água, uma energia fluídica, podendo mudar sua forma, é um ser de cura, de beleza e sabedoria, evitando mal e calamidades. Mondal, espírito das águas em forma de serpente, espécie de divindade da prosperidade. Em Zimbabwe, são maliciosas. Essa tradição permanece nas religiões afro-brasileiras, na figura das sereias e do orixá Iemanjá, a rainha do mar. No Brasil, a Iara é a mãe d'água, mãe do rio Amazonas. Faz parte da cultura indígena. Ela é protetora das águas. Filha de um pajé, guerreira, causava com isso a inveja dos irmãos, que tentaram assassiná-la. Ela os mata. Era a melhor guerreira da tribo. Por castigo seu pai, foi obrigado a jogar a filha entre os rios Negro e Solimões. Como uma encantada, é transformada pelos deuses Tupã, o espírito do trovão, Jaci, a deusa da lua, e Guaraci, filho do deus Sol, em Iara, a protetora das águas, aquela deusa que mora nas águas. Do sul ao norte do Brasil, há lendas de sereias, como a da Furna do Diamante, no litoral do Rio Grande do Sul. Na Rússia, seria Russalka, mulher que havia morrido no lago e buscava vingança. Na verdade, seriam ninfas aquáticas da mitologia eslava. Após 1800, ganham um lado obscuro de seu ser. São consideradas mulheres que morreram afogadas, violentadas, buscando assim vingança. Antes, bons espíritos, que traziam fertilidade, bondade aos humanos. Ningyo são chamadas no Japão. Entre suas lendas, pessoas peixes são como pesadelos, horríveis. Suas carnes consumidas dariam imortalidade. Suas lágrimas se transformavam em pérolas. Já na cultura folclórica do Sudeste Asiático, Suvadamasha, ou seja, para simplificar, peixe dourado, peixe de ouro. Em Varsóvia, na Polônia, há uma lenda das duas irmãs sereias, uma indo para Copenhague e outra para Varsóvia, capturada por um comerciante que ganhava dinheiro a apresentando. Ela é uma protetora da cidade. No folclore francês, é Melusina, metade mulher, metade peixe, ou serpente. Vive também em águas doces. Possuía duas caudas. Na Inglaterra, vamos ouvir o conto da sereia de Zenor, que apaixonou-se por um jovem e o levou ao alto mar.
Se prestarmos atenção, esses conceitos, mitos, folclore, crenças têm os mesmos significados em diversas tradições, regiões e culturas, atravessando o tempo. Houve um alvoroço na crença das sereias no ano de 2012 com documentários criados, coisas falsas, fake news. O querido e benfeitor Chico Xavier viu espíritos do mar, não humanos, em Copacabana. Chico disse à amiga Suzana, na época, que essas energias olhavam com ternura para as pessoas. Uma senhora na praia cavava na areia um buraco para acender uma vela, para Iemanjá, em sua crença. Vamos lembrar que o sagrado do outro sempre deve ser respeitado. Após suas orações, essa mulher se foi, e Chico viu esses espíritos se aproximarem da vela acesa e retornarem ao mar com aquele fluido da luz espiritual. São espíritos da natureza mencionados na doutrina espírita. Chico Xavier muito se emocionou após ter esse momento, esse encontro espiritual. Vamos lembrar que as sereias estão e estarão sempre no imaginário popular, nos desenhos, nos filmes, nos contos, nos livros, nas lendas, em nossas imaginações. As sereias, porém, possuem uma arma mais terrível que seu canto: seu silêncio. Escreve Franz Kafka no conto O Silêncio das Sereias, de 1917. Um forte abraço. Inscrevam-se no canal e lembrem-se que cultura e conhecimento ninguém tira de você. Cuidem-se. Precisamos.